Vestiário aberto, voltando. Hoje a gente vai trazer uma ideia, vai propor aqui uma orientação financeira ao jogador de futebol. Eu fui jogador de futebol, conheci muita gente e que jogou comigo e nunca tiveram uma orientação financeira com aquilo que eles ganharam. Hoje a gente vai trazer aqui no podcast, e sempre lembrando que a conversa de vestiário ninguém pode saber, só quem assiste o programa. Estou trazendo aqui um amigo de confiança, família, que está fazendo um trabalho muito bom, pode orientar muito bem os jogadores. Nosso amigo Gustavo Lopes, prazer tê-lo aqui, Prazer, Zé. tá? Tudo bom? Bom, graças a Deus. Gustavo, como foi a sua infância e como te colocou nessa área de investimento, de ajuda às pessoas? Porque sempre é uma ajuda. É, eu cresci, como acho que a maioria das pessoas, né? Meu pai era bancário e minha mãe trabalhava na Dataprev como digitadora. E naquela época, eu sou do século passado, né? Eu ainda peguei regime militar, eu lembro disso. E a inflação era absurda, né? Todo mundo recebia o salário e partia para o mercado para fazer compra, porque os preços eram reajustados da manhã para tarde. Então eu lembro do meu pai e da minha mãe fazendo tudo isso, e eu já comecei a ter aquela ideia na cabeça de, pô, mas então o dinheiro tem que durar, tem que ser, ele tem que se alongar. E aí meu pai e minha mãe sempre também guardavam um dinheirinho para uma emergência, alguma coisa. E aí eu cresci assim, com esse modelo, acabei fazendo faculdade de estatística, né? Já comecei numa área financeira, fiz curso em Bolsa de Valores, no Rio de Janeiro. Para você ter ideia, a época a Bolsa de Valores era no Rio de Janeiro ainda. Tinha em São Paulo, mas também tinha no Rio. Fiz curso no IBMEC, parte financeira, e fui trabalhar com isso no mercado depois que eu me formei. Me fiquei no mercado financeiro e estou até então. Mas foi essa sementinha lá atrás, meus pais sempre o que ganhavam, juntavam um pouco, eu aprendi assim, e foi assim que eu acabei indo para o mercado financeiro, nessa parte de investimentos. Infelizmente, o brasileiro, ele não tem uma orientação financeira, pelo menos isso que eu me lembro na minha vida, eu nunca, nem no colégio, nem na escola a gente recebia, né? Então, você conhece bem a vida do jogador de futebol. Todo mundo fala bastante na mídia sobre os jogos, durante os jogos, e depois falam do ex-jogador que tem dificuldade financeira. Uhum. Por mais que os jogadores ganhem mais do que o normal, né, porque na minha época não se ganhava o que se ganha hoje, né, a diferença é muito grande, mas mesmo assim se ganhava mais do que um trabalhador comum. Mas nunca tivemos a oportunidade de investir o dinheiro. Uhum. Então, uma coisa que eu queria perguntar para você assim, investimento é brincadeira? Não, de forma nenhuma. Quando eu falo que eu trabalho com assessoria de investimentos, hoje, por exemplo, eu sou assessor de investimento do escritório da McLeod Investimentos. Quando eu falo que eu sou assessor de investimento, as pessoas meio que dão uma risada, acham que é uma brincadeira. E as pessoas se esquecem que elas vão envelhecer. E nesse momento da vida, quando você mais precisa do dinheiro para você comprar seu medicamento, ter uma vida digna, as pessoas se esquecem e fatalmente não juntaram, não investiram para isso. Então, assim, investimento é longe de ser uma brincadeira. E parece que é uma brincadeira porque você começa com um pouquinho todo mês, pouquinho, pouquinho. Só que, como a gente tem os juros no país tão alto, você consegue fazer um planejamento, se ele for bem feito, um planejamento que você vá ter um patrimônio considerável em 20, 30 anos, tá? Isso, então, sem brincadeira e sem se apertar. Então, sim, respondendo a sua pergunta, não, o investimento está longe de ser uma brincadeira. É muito sério e quanto antes começar, melhor. Para começar, nos oriente o porquê devemos começar bem cedo a fazer a essas atividades de poupar, bem poupar, não é poupar por poupar, né? É, é. Eu vou te dar um exemplo, um número que eu tenho, que até mesmo para eu vir aqui, eu fiz algumas pesquisas, eu fiz alguns cenários. A gente sempre trabalha com cenário, projeção. Eu peguei os últimos 20 anos
tá? Do cenário econômico brasileiro. E as pessoas falam muito da poupança, né? Investe muito em poupança. Poupança não é um bom veículo para você investir. Mas por que começar cedo? Eu vou te dar um exemplo aqui. Se você investe, ou pelo menos se você tivesse investido há 20 anos atrás, R$ 30.000, e após esse único investimento de 30 mil, você tivesse colocado R$ 500 todo mês em alguns produtos, pode ser no CDB, no Tesouro Selic, numa LCA, que depois a gente vai falar aqui, é, uma poupança, só para você ter uma ideia, nesses 20 anos você teria alguma coisa em torno de R$ 350.000, tá? Líquido para você. Se você tivesse colocado um CDB com 100% do CDI, que hoje não é difícil você encontrar, você teria mais de R$ 700.000. Ou seja, a gente está falando de o dobro ou um pouquinho mais que o dobro. Se você tivesse colocado um Tesouro Selic ou numa LCA, você tinha em torno de uns R$ 750.000. Você veja como é que a poupança ficou para trás, como é que esse pouquinho em pouquinho, R$ 500 todo mês ao longo de 20 anos, R$ 500 eu acho que não pesa, acho que para a pessoa hoje em dia, para o cidadão, enfim, que pensa em investir, R$ 500 não é uma grande quantia, e aí por isso que as pessoas acham que é uma brincadeira, mas olha o potencial que você pode aumentar o seu patrimônio. Então, assim, eu acho que com orientação certa, você consegue fazer um bom trabalho e você consegue chegar num objetivo bem legal. Qual é, desculpa, qual é a vantagem de se pensar em começar cedo um bom investimento? Esquece poupança, um bom investimento. Como é que a gente consegue fazer isso aí? Assim, esse exemplo que eu acabei de dar é um exemplo assim que você pode considerar. Se você esquece a poupança, porque a poupança, há cerca de 2 semanas atrás, o próprio presidente do Banco Central, o Galípolo, ele deu uma entrevista falando que a poupança é um subinvestimento. Eu não sei se ele usou mais ou menos esse termo, mas se eu não me engano, ele usou esse termo, subinvestimento. Por quê? Porque a poupança ela não é eficiente. A poupança ela não consegue nem, às vezes, nem repor a inflação que você está sendo corroendo o seu dinheiro, né? Então, assim, a importância de começar cedo eu já falei. Agora, orientar, tirando a poupança, eu acho que você tem que ter um bom profissional que trabalhe com ética, que seja honesto, né? No mercado, infelizmente, a gente tem, como qualquer mercado, qualquer produção, você tem profissionais bons e ruins, tá? Então, você não pode generalizar o mercado. Então, você tem que ter um profissional de confiança, ético, que saiba te orientar. E assim, você tem produtos hoje. Claro que o mercado financeiro ele vai evoluindo. Você tem produtos hoje que você pode, com o mesmo risco ou quase nenhum risco da poupança, com a mesma liquidez que a poupança, acabei de te dar um exemplo aqui, você pode conseguir o dobro do que você teria. O dobro sem fazer muito esforço. Então, quer dizer, a importância de começar cedo é essa e dar orientação para você ter um patrimônio relevante no final. Quando o nosso foco aqui é o jogador, né? Então, você ter um patrimônio relevante. Olha o quanto de dinheiro você deixou de ganhar se você tivesse colocado na poupança. E é um dinheiro que está ali, parado, te esperando. A taxa de juros que a gente tem no país hoje favorece você. Então, quanto antes começar, melhor você consegue pegar taxas de juros altas. Claro que esse cenário que eu te falei aqui dos 20 anos é uma média, tá? Então, só te falando, nos últimos 20 anos a gente teve pandemia, né? A gente teve um problema na bolsa em 2008. Ou seja, com certeza na pandemia, eu acho que, se eu não me engano, a gente teve uma inflação aí em torno de 2,5%, a Selic 2,5%, 3,5% ao ano, a taxa de juros no país, se eu não estou enganado, tá? Ou seja, estamos falando de uma média. Hoje em dia, a taxa de juros está 15%, a CDI está 14,9%. Então, se você investe agora, você pega essas taxas altas já no início. Tudo bem que depois ela vai cair, ok, vai cair, mas numa média, se você trouxer uma projeção, na média, você tem um bom retorno, você consegue ter um patrimônio bom, bem trabalhado, de novo, com profissional, com ética, com respeito ao cliente. Não pode atropelar o cliente, colocando o cliente em produtos que não são o perfil do cliente, entendeu? Uhum. Penetrando nesse mundo que é bem obscuro para a maioria dos jogadores, para mim também, né? Era na minha época. E mais ainda,
Qual a importância da diversificação dessas aplicações? Porque eu conheço, eu sei que tem, mas eu não sei. Eu, Se É, eu não pegar uma pessoa, né, é muito importante a gente, como você falou aí, pegar pessoas honestas, pessoas que querem fazer, vão ganhar dinheiro, porque é o trabalho delas, é sim. óbvio, tem que ganhar, porque ninguém trabalha sem ganhar dinheiro, mas que leve as aplicações para o bom caminho, para que realmente ajude quem está aplicando, principalmente os jogadores que a gente vai estar falando aqui. Qual o lance de você. Eu vou usar uma analogia de você carregar os ovos numa cesta única. Se você tropeça no meio do caminho, cai aquilo ali, uma sua cesta se quebra, se rompe, todos os ovos se quebram. Então, a diversificação, se você divide em duas cestas, uma em cada braço, se uma cesta arrebentar e quebrar, você perde metade dos ovos. Então, assim, a diversificação, o racional é mais ou menos esse, tá? É você distribuir, diversificar em produtos com riscos diferentes, prazos diferentes, taxas diferentes, de forma que quando o mercado está ruim, essa carteira diversificada ela sofre menos impacto do mercado ruim. Quando o mercado está bom, essa carteira diversificada não pega também o ápice do mercado bom, mas você está sempre numa média ali, num céu de brigadeiro. Então, assim, você reduz quando vier uma época de vacas magras, né? Reduz quando vier uma época ruim da economia, você se protege. Você também não ganha muito quando o mercado está muito bom, mas tipo assim, você não vai acertar todas as vezes. Então, a carteira diversificada, ela é boa nesse cenário. Você se protege de cenários ruins. É, Nesse exemplo que eu te falei aqui, se o cliente coloca só na poupança, perdeu aí 300 e poucos mil reais ao longo de 20 anos. Nessa carteira que eu te dei aqui, hipotética, que você coloca uma parte no CDB, numa parte no Tesouro Selic, numa parte no LCA, eu não lembro agora das taxas, tá? Mas o que ganhava era a LCA, nesse meu racional, nesse exemplo que eu estou dando aqui. Com o mesmo período, o mesmo dinheiro sendo investido, enfim, tudo igual. Aí você me pergunta, então por que não coloca só na LCA? Tá? Porque a LCA, geralmente, o seu dinheiro tem um vencimento, você não pode sacar antes daquele vencimento, senão o cliente sofre um deságio. Isso depois eu até explico para o cliente melhor. Tudo isso é detalhado, tá, Zé? Quando tem uma reunião com o cliente, com o jogador. Ele sabe de tudo. Ele nada é feito sem mostrar a consequência, o resultado. Então, assim, por que não coloca tudo na LCA? Porque você pode precisar do dinheiro. E aí você não tem liquidez. Aí o que é liquidez? É você ter acesso ao dinheiro imediatamente. Então, assim, se você coloca pensando em ganhar muito, mas o que acontece? Você não tem acesso ao seu dinheiro. Eu costumo falar o seguinte: no mercado financeiro, você só pode comprar duas coisas, tá? Ou você compra taxa, ou você compra tempo. Opa, desculpa. Você compra taxa ou você compra tempo. Quando você compra uma coisa, você abre mão da outra. Se você quer uma taxa boa, tá? Você abre mão do seu tempo. Ou seja, eu quero uma taxa de rentabilidade, eu quero um retorno bom. Aí tem que saber o que você considera bom. Então, abro mão do tempo. Opa, eu não quero ter esse dinheiro aqui agora, logo imediatamente. Eu não quero ter liquidez. Eu abro mão desse dinheiro, eu aceito receber ele daqui a 5, 6, 7 anos de volta com essa taxa boa que você comprou. Agora, o outro lado da moeda. Ah, não, eu não quero taxa, eu quero ter acesso ao dinheiro em qualquer emergência que eu possa ter no futuro. A gente nunca está livre de uma emergência. Então, eu quero ter acesso, eu quero ter liquidez ao dinheiro. Então, você abre mão da taxa. Então, você não está preocupado em ter uma boa rentabilidade. E aí, se você mexe com essas duas coisas, eu quero comprar taxa e quero comprar tempo. Aí começa a vir o conceito da diversificação. Opa, então deixa eu ter um pouco do dinheiro sem pegar uma taxa boa, mas que eu possa, numa dor de barriga, numa emergência, ter acesso imediato. E aí, em contrapartida, você coloca uma outra parte numa taxa boa, sem você se preocupar em ter acesso, e aí, na média, aquela sua carteira vai render mais. Tá? Você vai ter acesso ao dinheiro, uma parte, e você vai ter uma outra parte que está presa, mas você está garantindo uma rentabilidade um pouco acima, melhor. Assim, a gente conversando, você falou, sim, eu perguntei qual é o melhor o melhor investimento para o jogador? Viver de renda passiva ou abrir um negócio próprio?
Essa aí é fácil responder. Viver de renda passiva, tá? O É, que é renda passiva? Explicando de novo, se for o que você já falou, explica de novo, porque a gente não sabe nada disso, a gente precisa saber. não, tranquilo, vamos Bem, lá. botar lá dentro isso aí. Não, vamos lá. Eu explico muito isso para os clientes. Renda passiva, como é que eu vou falar de uma forma mais leiga, assim, menos técnica? Renda passiva é um dinheiro que você tem todo mês, cai na sua conta todo mês, é o dinheiro trabalhando para você, tá? Vamos fazer uma analogia com uma empresa, tá? O que que eu posso falar aqui? Deixa eu pensar. Uma empresa, um comércio, né? Você, com esse dinheiro que a gente acabou de falar aqui, esses 750 mil que o jogador foi aplicando ao longo dos 20 anos, da vida laboral dele. E daí vem a importância de começar cedo, tá? No final dos 20 anos, ele começou lá com 19, 18 anos a investir. Então, com 38, 39, hoje em dia o futebol, acho que ainda alguns jogadores conseguem chegar lá, não ganhando salários altos, Pouquíssimo. pouquíssimos, né? Mas aí você imagina que você para com 38, 39 anos. Você juntou esse dinheiro. Aí você tem duas opções. Opa, eu vou pegar esse dinheiro e viver de renda, ou eu vou pegar esse dinheiro e vou abrir um comércio, uma padaria, sei lá, um restaurante. Primeiro de tudo, o restaurante para você abrir, ou uma padaria, você está dependendo do cliente. Ou seja, tem meses que você vai faturar bem, tem meses que você vai faturar mal. Você não sabe nunca quanto é que vai entrar naquele mês. E aí você depende de fornecedor, você tem risco trabalhista, você tem que pagar os impostos, tributos estaduais, municipais, federais. É, a- Independente se deu dinheiro ou não. Exatamente, as contas chegam de luz, de água, de gás, você tem que pagar os Trabalhista, encargos trabalhistas, tem contador, advogado, tem uma série de coisas, aluguel do espaço que você está usando, onde você tem o seu comércio. E aí, para você, antes de chegar a isso, deixa eu voltar então ao renda passiva, para poder complementar essa parte aqui do comércio. A renda passiva, se você pega esses 750 mil reais e você investe hoje com muita clareza, muita certeza, é fácil chegar numa rentabilidade mensal nos dias de hoje de 0,85% ao mês. Tá? Vou te falar que é fácil você chegar a uma taxa mensal de rentabilidade maior do que isso, mas eu estou sendo bem conservador. 0,85% ao mês. Você vai ter aí, a cada mês, em torno de 6 mil reais, todo mês caindo na sua conta. Todo mês, 6 mil reais. Vai ter mês que vai ser 6 e pouquinho, outro mês vai ser 5.900, mas vamos colocar a numa média. média, 6 mil reais todo mês. Para você nesse comércio, agora vamos voltar para o comércio, você nesse comércio, de faturar, pagar todos os seus tributos, encargos, fornecedor, risco trabalhista que você está correndo, concessionários e tal, e para você ter esses mesmos 6 mil reais, você tem que faturar aí algo em torno de 60 mil, tá? Por mês. Eu vou estou dando uma média, porque dependendo do ramo que a gente for pegar, Claro. eu estou dando 60 mil. Vai ter áreas que tem que ser 80, vão ter áreas que vão ser 40, depende do comércio que você está trabalhando. Estou colocando 60 mil. Então, assim, você precisa faturar 60 mil, pagar tudo, dependendo da quantidade de funcionário que você tiver, tem que ser mais o faturamento, tem que ser maior, para você ter os mesmos 6 mil no final do mês. Então, você percebe a porrenhação que você tem. Tem gente que tem o dinheiro para isso. Ah, eu quero trabalhar, eu quero ocupar minha cabeça. Mas assim, se fosse eu, Gustavo, tivesse que escolher, eu te respondo a pergunta, é preferível investir. Porque eu posso pegar meu jornalzinho, meu celular, ficar todo dia na praia lendo minhas reportagens, lendo, enfim, voltar para casa, eu sei que dali a 30 dias, plim, vai ter mais 6 mil na minha conta. Eu não tenho apurrinhação com risco trabalhista, falar com o fornecedor, preocupar se eu vou vender, faturar bem o mês ou não vou, para pagar o funcionário, que os caras trabalharam, então eles precisam receber. Né? Pagar os FGTS, pagar tudo, pagar os encargos, pagar os impostos. E no mês que não dá? Como é que eu vou fazer? Aí naquele mês eu paguei tudo, ao invés de 6 eu fiquei com 1,5, fiquei com 2 mil. Sem falar do trabalho que você Uhum. tem. Né? Então, assim, Desgaste. desgaste mental, enfim, é muito melhor você ter o seu tempo disponível para dar atenção à sua família, entende? Fazer suas coisas, curtir seu hobby, do que você ter um negócio. Agora, tem gente que quer ter ocupação, quer ter, como eu te falei aqui, tem gente que tem tino para isso, entendeu? Hum. Assim, vamos assim, mais direto.
Uma opção de aplicação, uma opção de aplicação para um jogador que ganha entre 5 e 10 mil reais por mês. Uma pessoa que ganha, a gente está falando de jogador aqui. Às vezes eu fico vendo, Zé, na internet, eu vejo, enfim, vários canais aí, parece que tem algumas pessoas que querem, a cada semana te faz propaganda de descobrir o melhor investimento do mundo. E ficar rico de uma hora para outra. Não existe ficar rico de uma hora para outra. Não existe. Acaba. Você ficar rico de uma hora para outra só tem dois caminhos, eu entendo. Ou você ganha na Mega Sena, ou você vai para o caminho do mal. Né? E aí, ainda assim, não sabe se vai estar vivo daqui a algum tempo para aproveitar o dinheiro. É, tirando esses dois caminhos, tá? Você perguntou o que deve ser feito, né? E essas pessoas aí que falam, o melhor investimento do mundo é esse. Parece que a cada semana tem alguém falando uma coisa, não invista em CDB, não invista em LCI, não invista no. Já vi até não investindo em tesouro direto, eu invisto em ações, vai para o mercado derivativo de opções que ganha-se mais. Sim, elas não estão erradas, mas ela não pode falar não invista. Assim, porque existem perfis e perfis. Tem gente que é mais conservadora, tem gente que é mais moderada, tem gente que é mais arrojada, agressiva, aceita correr risco, e aí a gente pode ir para uma renda variável. Mas eu estou assumindo aqui que o jogador é o ser mais conservador do mundo. Né? É o que eu costumo falar. O dinheiro, ele não pode andar para trás, de forma nenhuma. Um dia para a noite, da noite para o dia, o seu dinheiro tem que andar para frente. Ele tem que andar para frente. Não importa se é passo de tartaruga. A tartaruga ou a lebre, né? Tem a paródia lá. Enfim, eu prefiro ser a tartaruga, andar sempre para frente do que o meu dinheiro. Amanhã subiu R$ 500, depois da manhã baixou 800, aí depois da manhã sobe 600, e aí depois desce mais 400, aí depois sobe 1.000. Assim, eu não gosto disso, dessa gangorra. Então, assim, eu sou muito conservador e meus clientes, a maioria, são conservadores. Lá no escritório também. Então, assim, existem perfis e perfis, não tem o melhor investimento. Eu costumo falar isso. Já fiz até um post sobre isso, que a gente tem que mesclar, fazer uma carteira e com a conversa, com as próprias entrevistas que a gente faz logo no início com o cliente, a gente vai vendo como é que é o perfil, o que que ele topa assumir de risco ou não topa. A grande maioria não topa assumir risco e também o objetivo que ele quer. Nesse caso aqui, está traçando é aumentar patrimônio. Claro que ao longo do tempo, se a gente for traçar aí paralelo com bolsa de valores, a bolsa dá mais. Mas aí, assim, vem o risco. A, quer dizer, deixa eu fazer um parênteses aqui. A bolsa dá mais dependendo do período, tá? É claro que se você pegar o histórico todo da bolsa, dá muito mais, evidentemente. Mas você tem coração, o estômago para ficar aquele vai e vem, aquele sobe e desce. Meu Deus, perdi dinheiro hoje. Caraca, eu ganhei muito dinheiro hoje. Perdi dinheiro, sabe? Essa gangorra, essa volatilidade que a gente chama, essa incerteza de ficar subindo e descendo, o cliente não quer ver isso. O cliente quer ver o dinheiro dele subindo todo dia, toda semana. E é assim que a gente. Até que seja menos do que a bolsa, mas que suba. Sim, porque assim, ele tem que ter a certeza que quando ele chegar no final da vida, ele vai pegar aquele dinheiro e ele vai viver a vida. Ele não arriscou o dinheiro, não é um cassino, tá? Longe disso. Ele não arriscou o dinheiro dele. Aquilo ali é um patrimônio que ele está constituindo. E ele não pode esquecer que atrás dele vem os filhos, vem gente, tem gente que tem que sustentar, entendendo? Como é que pode um jogador, eu imagino com 38, 39 anos, ainda é novo, pode começar uma nova profissão, estudar, mas já está cansado, né? Quer curtir. A vida de jogador, ela é dura, de não ver a família, de viagem, né? E tudo isso. Então, saber que tem alguém cuidando bem do seu dinheiro, mas de forma ética, correta, é importante. Então, eu não vejo que tenha um melhor investimento. Eu não acho que existe Tá isso. bom. O que você faria se você ganhasse 8 mil reais por mês? Entre 5 e 10, eu botou 8 mil reais. Qual o investimento que você faria para você? Eu diversificaria isso. Pô, eu É para botar diversificaria, assim. porque, assim, tem gente que colocaria fundo imobiliário, porque ganhar o fundo imobiliário te dá aí Não, 1% não ao mês. confio, com certeza de que você Te dá a certeza. conservador. Mano, fundo imobiliário já é um mercado de renda variável, já é arriscado, Né? mas é porque te paga mais e o que ele te paga é isento de imposto de renda, tá? Hum. O que que eu faria? Eu hoje aplicaria em fundos de renda fixa.
tá com baixo risco, com risco médio, e colocaria uma parte num CDB. Que parte é essa? De 5 a 10 mil reais? Qual a parte? 10%, 20% você faria por mês? Claro que eu tenho que pensar como é que vão ser os meus Claro, gastos. Esses mas 10 mais ou mil. menos assim, vamos Ah, você pensar. diz colocar todos os 10 mil? Não, ele ganha de 5 a 10 mil por mês. Então, eu tenho que pagar o Isso. fiscado, tudo isso, Mas né? qual assim, o mínimo que ele deveria guardar para Ah, cara, eu sempre trabalhei com 15 a 20%, tá? 15 a 20%? 10% não é ruim, tá? Nesse nosso exemplo aí, de 10 mil, seria R$ 1.000 todo mês. Por todo mês. Não é ruim, tá? Não é ruim, longe de estar ruim. Mas quanto mais você puder aplicar agora no início, com essa taxa que a gente tem, e quanto mais dinheiro você puder colocar agora no início, é, pensa numa bola de neve caindo do alto da montanha. No início ela é pequenininha, né? A nevezinha vai aumentando um pouquinho ela, né? O volume dela. Mas quando ela está chegando lá embaixo, o volume dela, como já tem muita coisa, o volume cresce muito rápido. Então a gente também tem um estudo nesse no mercado financeiro que depois de 6, 7, 8 anos que vem a mágica da explosão dos juros compostos, tá? E isso aí é papo para horas e horas e horas, assim, eu explico, eu posso explicar, eu explico para os clientes também, mas hoje eu colocaria, você perguntou, sendo bem objetivo, eu colocaria uma parte em fundos de renda fixa que estão dando bem, estão performando bem hoje em dia, colocaria uma parte em CDB, talvez eu colocasse alguma coisa numa LCA, numa LCI e um pouquinho no Tesouro Direto, tá? Aí dentro desses produtos, no Tesouro Direto, você pode diversificar em taxas pós-fixada, pré-fixada. Hoje, nesse momento que a gente está hoje no Brasil, uma sugestão que eu dou, uma boa aplicação seria um produto pré-fixado, porque você garante a taxa, porque está em iminência de começar a cair a taxa de juros, tá? A gente não sabe em qual momento, mas já é esperado que o mercado, o Banco Central, o Copom, comece a baixar a taxa de juros. Então, assim, se você garante uma taxa de juros pré-fixada boa, é, assim, você já está garantindo lá na frente uma boa rentabilidade acima do CDI, tá? Eu acho até que tem algum amigo seu que faz isso aí, né? É. Eu ia perguntar agora quem ganha entre 20 e 40 mil reais. Você já falou um percentual, de 20% seria o É, ideal. 20% Então ideal. dá a mesma coisa. Tanto faz ganhar 5 a 10 ou 20, você acha que deveria 20, 20% do total ser garantir um investimento que vai te beneficiar no futuro. Porque o Sim, grande problema, a grande necessidade do atleta é ele, no futuro, poder ter uma garantia de algum valor para que ele se sustente. sim. Porque você vê, o jogador, hoje ele pode até estudar. Na minha época eu não podia estudar porque era presencial. Hoje você faz qualquer curso aí pela internet e você se forma. Então, mas é muito difícil porque é difícil a vida do jogador de treinar, de sacrificar o corpo. Então, quando ele chega uma hora que ele pode estudar, ele está com sono, ele tá cansado. Isso aí faz com que ele acabe não estudando. E ganhando bem, ele acha que vai ganhar para sempre. E aí, aos É. 32, 33, hoje ele vai até aos 37 anos, assim, ele pode estudar. E depois disso, que a vida vai até aos 70. Eu tô com 76 já, mas hoje a média de vida do brasileiro é 76 a 80 anos. Então, assim, como é que ele vai se sustentar? Então, é sempre bom orientar o atleta, né, o jogador, a fazer esse tipo de investimento. Eu tenho dois ditados que eu falo para os clientes. Primeiro é: dinheiro não aceita desaforo, tá? E aí, como é que a gente entende isso? Se você não cuida do seu dinheiro agora, que você tem receita, você tem o seu emprego, entra um bom dinheiro. Se você não cuida do seu dinheiro agora, e aí vem o negócio, investimento não é brincadeira, como é que depois, quando você trabalha, numa época que você está lá mais velho, está começando a precisar de remédio, mercado, tem as contas para pagar, porque as contas chegam todo mês, as contas chegam. Como é que você quer ter o dinheiro? Quer que o dinheiro cuide de você? Então, assim, dinheiro não aceita desaforo, tá? E o segundo é quem você tem que precisar se planejar. Eu falo muito disso para os clientes. Tem que ter planejamento, disciplina e foco, né? Quem se planeja tem futuro. Quem não se planeja tem destino.
essa frase não é minha, tá? Essa Mas é segunda. interessante. Pois é, eu até esqueci de quem é essa frase, mas assim, essa frase não é minha. Se você colocar na internet, você vê de quem é essa frase. Deixar bem claro que eu não estou inventando Não, isso aqui. Então, assim, quem se planeja tem futuro. Se você se planeja hoje, você tem um futuro, com certeza. Quem não se planeja tem destino. Você não sabe onde é que você vai terminar, tá? E aí vem a importância de começar cedo. Ter um planejamento, ter uma disciplina, ter foco naquilo que você está almejando, seu objetivo, porque nesse percurso aí, nesse caminho de 20 anos, vão acontecer várias intempéries, vários problemas. Claro que você tem que saber, cara, eu tenho foco. O meu foco é, depois que eu parar de trabalhar, eu vou ter meu patrimônio, vou viver dele, não vou ficar precisando pedir dinheiro de ninguém. Aí, voltando lá no início da nossa conversa aqui, eu falei R$ 500 por mês, né? 30 mil e R$ 500 por mês, pegando os últimos 20 anos. Você imagina, colocou isso, deu 755 mil. Você sabe quanto é que daria se eu colocasse 2 mil, 2 mil e poucos reais nesse mesmo cenário? Não? Dá algo em torno de 2 milhões a 2 milhões e meio de reais. Eu acho que hoje em dia você ter 2 milhões, 2 milhões e meio de reais no seu patrimônio para você viver de renda, renda passiva, e não é aí, patrimônio físico, não, patrimônio bom, financeiro. Porque lembrar senão que pensa que é comprar um não, imóvel, não. não, Estamos falando de patrimônio investido. investido. E esse patrimônio revertendo em renda passiva, é só você fazer a conta aí. De cabeça eu não vou saber fazer, mas 2 milhões a 0,85% tá te dando mais ou menos aí 15, 17 mil por mês, sei lá, 16. Eu posso errar aqui, tá, nos números, eu estou fazendo de cabeça. Eu não sei quanto é que dá, mas estamos falando de uma Mais ou magnitude menos, pô. dessa. Você deixou de ter 6 mil e pouco, naquele exemplo lá dos R$ 500, para ter 15, 17 mil. Ou seja, o quão é importante você começar cedo, e se você tiver a possibilidade de colocar ao invés de 500, aquele mês eu vou colocar 2 mil, no outro mês não deu, vou colocar 500 de novo, no outro mês eu vou colocar 800. Isso vai se reverter para você lá na frente. Quanto mais você colocar, e hoje você está ganhando bem, está jogando num time muito bom, com salário alto, se você pode colocar, então melhor, colocar 10 mil por mês, 20 mil por mês, quem tem a ganhar é só você e a sua família, seus descendentes que vêm atrás. Porque depender hoje em dia, acho que do governo INSS. Você falou ganhar, mas eu acho que a palavra certa é se assegurar de uma vida tranquila para o futuro Sim, quando parar, né? Porque não é ganhar, você vai ter uma condição de manter sua vida, sim, né? digna. Porque é difícil. A gente sabe aqui o que passa jogando futebol. Eu vou fazer uma pergunta para você. Muita, no nosso tempo, principalmente, a gente fala assim, não, tem o INSS, a gente vai se aposentar. E aí? É. Eu não sei muito bem qual é o ano que foi criado o INSS, mas o conceito do INSS é legal. Porque na época lá do, não sei se foi JK, não sei, eu também posso estar falando porque também não é minha área. Mas foi criado o INSS onde muitos contribuíam para sustentar poucos, né? Na época, tipo 10 para sustentar dois. Então a conta fechava e fechava sempre fácil. Era muito bom. Hoje em dia, se eu não me engano, o último dado que eu vi é que são quatro trabalhando para sustentar 10. Inverteu-se. Ou seja, a conta não fecha. E daí você vê um montão vê reforma acontecendo, reforma do INSS. Então, assim, eu não conto com o INSS, não conto para mim, não conto para o meu filho, tá? A gente vai tocar nesse assunto de filho daqui a pouco, mas assim, eu não conto para o meu filho. Eu não sei te dizer com certeza se daqui a 30, 40 anos o INSS vai conseguir honrar tudo isso, tá? Honrar É muito esses salários. difícil. É claro que o governo vai dar um jeito, o governo tem que honrar, tá? Eu não sei qual é o jeito, acho até que eu não vou estar aqui, talvez já tenha ido para outro plano, mas assim, eu acho muito difícil pelo caminho que está indo. Eu não contaria, e falo para todo mundo, não conte com o INSS, Para se não conte. aposentar, Não conte, não conte. Nesse exemplo que eu te dei, você vai ganhar, vamos voltar ao exemplo lá dos R$ 500 todo mês. Você vai ganhar em torno de 6 mil. Se você pagou o INSS e você vai se aposentar agora pelo salário mínimo, que é mais pelo mil e teto, quinhentos. Não, estou falando pelo mínimo, pelo pro piso. mínimo. Então você tem R$ 7.500 por mês. Olha só, o que você juntou 20 anos está te dando 6 mil todo mês. O que você juntou 35 anos, 30 anos, está te dando 1.500. Olha a diferença.
entendendo? Um te dá 6 mil, outro te dá 1.500. Te dá um quarto do valor. Então, assim, você vê como é que é importante você, hoje em dia, esquecer, deixar o INSS. Claro, é bom pagar o INSS por questões até, não sei, bom, enfim. De Eu acho que médico, de você precisar numa de um médico, emergência você ter, emergência e você ter tal. o SUS Mas e a tal. aposentadoria não conta com a aposentadoria do Não, e aí, INSS, não. assim, R$ 7.500 hoje em dia, a gente está falando de um salário todo mês que você vai ter, que, assim, é acima da média do brasileiro. Já está acima, tá? Se eu não me engano, o salário médio do brasileiro está em torno de 2.000 e poucos reais. Tá? Você já está falando aí de mais que o dobro. Dá para você viver, indo a restaurante, passeando, viajando, comprando coisas. Não, não dá. Mas dá para você viver no seu apartamentinho, com a vida digna lá, pagando suas contas, estando no mercado. Dá para você pensar em viver. Claro que você não vai morar na frente da praia, sei lá, em Fernando de Noronha, não adianta, você não vai. Mas você vai ter uma vida digna sem depender de ninguém, sabe? Ajuda de família, ajuda de filho. É o que eu sempre bato na tecla. Tem que pensar que tem uma vida depois que você acaba de trabalhar. No seu caso, o jogador acaba de jogar. E ele não se preparou. Você falou, é difícil estudar, tá cansado. Difícil, muito Então, difícil. muitos vão estudar depois, né? Não. E aí vai conseguir um emprego? Não tem Não, como conseguir um emprego num para se clube. formar leva 5, 6 anos. E como é que ele vive nesses 5, 6 anos? Pois é, mas um clube, ele tem, vamos ver o staff do técnico. Geralmente hoje em dia você vê jogadores, mas é uma vaga só. Na época que o jogador jogava, tinham quantos no elenco? O clube não tem como absorver 23, 26 jogadores para ficar no staff. Não tem. Então, a grande maioria, 80, 90%, vai ter que arrumar outra coisa para fazer. Não pode mais viver do futebol. E aí vem aquela questão lá de viver de renda passiva ou abrir um negócio próprio, um comércio. Já foi provado aqui, pelo menos a meu entendimento, que é muito melhor você ter uma renda passiva, não ter aporreação. Aí você pode estudar, fazer uma faculdade, trabalhar com educação física, ter escolinha de futebol, fazer trabalho social. Aí é legal, tudo você reverter o seu conhecimento para a comunidade, para a população. Aí eu acho legal, tá ligado? É. A gente fala assim, quando você fala investir durante 10 anos, o cara fala assim, pô, mas esse tempo todo, o que que é esse tempo? Passa rápido. E R$ 500 de quem ganha 30 não é um valor muito grande. Porque Não. isso impacta quando você fala assim, pô, investir R$ 500 por mês durante 10 anos, 20 anos. O cara fala, 20 anos eu vou ficar dando dinheiro? Mas ele não gasta dinheiro. Só que ele passa 20 anos fazendo isso, depois vai viver 40 disso aí. Ou mais, né? Porque Ou a mais. medicina Eu está tô, cada eu vez. tô botando na média de vida do brasileiro. Você vai viver 40, 50 anos com o que você guardou 20 anos. Então é muito importante o atleta, o jogador de futebol, prestar atenção nisso. R$ 500 hoje, no meu tempo até era dinheiro, porque a gente não ganhava isso tudo. Mas hoje não é nada. E o tempo passa rápido, né? E aí, vamos pular assim pro... E o filho? Pois é. O que que a gente pode fazer para o filho? Eu sei que você já fez para o seu filho, e eu estou pensando em fazer para os meus netos, né? Já tenho meus 2 netos, já tenho, eu estou fazendo para o terceiro. Já tem neto já? Eu tenho, claro, é. Pô, tá novo, Zé. No neto? Novo, só por fora. Por dentro é tudo velhinho. Tudo caindo aos pedaços, só por fora. Mas assim, uma criança, o que a gente pode fazer pela criança? Assim, o meu filho, é, claro, meus primeiros meses, quando ele nasceu, então eu tive que ajudar e tal, a gente sempre ajuda. Hoje em dia não tem mais aquele negócio de machismo, que eu acho um absurdo, assim, tem que ajudar a mulher em tudo, em todos os momentos. Então, assim, eu não tinha cabeça nos primeiros meses para ver isso, mas a gente já tinha, eu e minha esposa, já tinha entendimento, não, vamos investir pro Lucas, meu filho. E aí o investimento é, na verdade, também passa por educação. Mas indo para o lado financeiro, abri uma conta para ele, eu invisto todo mês um dinheiro. Quando você fez? Quanto tempo ele tinha? Ele tinha 7 meses de vida. Foi quando a gente começou É a. aquilo que a gente fala, quanto mais cedo, Sim, e eu comecei, eu não tenho problema nenhum falar aqui, eu fiz uma previdência com R$ 150 na época, tá? E aí eu mesmo fui aumentando a minha previdência.
Hoje eu coloco em torno de 400 a 500 reais por mês Para ele. para ele. Só que hoje ele tem 8 anos de idade. Ele já começou com 7 meses. Então, a minha provisão é que em torno dos 30 anos, 30, 35 anos, ele já esteja com vários milhões, tá? É o mesmo processo aqui, eu não estou querendo inventar a roda. É, colocando um pouquinho e você trabalhando ao longo do tempo, o tempo que faz a magia acontecer, a mágica dos juros compostos no país. Então, assim, esse dinheiro que eu coloquei lá há 8 anos atrás, quase 8 anos atrás, ele já está rentabilizando quanto esse dinheiro? Só que ele já está rentabilizando, ele chegou aqui hoje o dinheiro, em 2025, só que ele ainda tem mais 20, 30 anos para rentabilizar. É a bola de neve descendo a montanha, e a montanha é uma montanha de 20, 30 anos. E a bola de neve só está descendo cada vez mais, cada volta que ela dá, a bola vai aumentando, ela vai aumentando. Vai chegar uma hora que a volta que ela dá aumenta tanto que você vai ficar. É o tempo correndo, é o tempo passando, entendendo? Então, assim, eu fiz uma previdência. Existem outros produtos que você possa fazer, mas eu indico hoje em dia você fazer uma previdência para o seu filho. Faça uma previdência, Privada, previdência privada. é uma previdência privada. Coloque ele como beneficiário, faça no seu nome, tá? Até porque numa emergência, numa dor de barriga, você consegue ter o acesso ao dinheiro que é seu. E numa fatalidade, Deus me livre e guarde, todos nós aqui somos finitos, a gente vai morrer. Nasceu, pode morrer Nasceu, a já qualquer hora. sabe que vai morrer. É a única É. certeza que tem na vida. Então, assim, você sabe que você vai deixar um dinheiro para ele. Ele é o beneficiário. Então, assim, Deus me livre e Não guarde. tem nem imposto de renda isso. Não, a previdência privada no resgate, você tem lá as regras Ah, tá. tributárias e tal dos resgates, é, e aí tem umas tabelas regressivas, progressivas, que tem que tudo ser analisado com o cliente, mas a gente, claro, que sempre vai para o caminho que paga menos imposto de renda. Você nunca faz uma previdência pensando em menos de 10 anos. Então você já cai na tabela regressiva aí, que, se eu não me engano, hoje está em 10% de IR que você paga. Tá bom, não, não tá ruim, mas existem formas de você fazer o mesmo processo até se livrando desse R, tá? Aí é um trabalho que você tem que ser calculado, não é se livrando fazendo nada errado, tá? Tudo é uma questão de analisar e montar uma carteira diversificada, tudo isso no processo, nas reuniões a gente vê. E a gente pode fazer isso para o filho, entendendo? Então, numa emergência, você vem a faltar, e aí vai que seu filho está estudando, fazendo uma faculdade. Então, a previdência, aquele dinheiro que ele vai receber, que ele recebe fora de inventário, previdência não entra em inventário, é bom deixar isso bem claro. E a previdência, depois que você entrega todos os documentos, se eu não me engano, são até 15 dias para você receber o dinheiro. Tá? Essas regras costumam mudar, então dependendo de quando você vai estar vendo o vídeo, pode ser que essa regra tenha diminuído, são 7 dias, pode ser que tenha aumentado, são 20 dias, mas é sempre importante lembrar que após você entregar todos os documentos, você tem um prazo mínimo, um prazo curto, que você recebe esse dinheiro. E a previdência ela é até usada mesmo também como parte de planejamento sucessório. Tipo, às vezes o jogador tem bens, tem casa, imóvel, tudo para passar por nome da família, da esposa, do filho, que já vai ser maior de idade. Esse dinheiro pode vir numa boa hora, pode te ajudar a você desembaraçar todo o processo. Porque você no inventário tem custos de despesa de cartório, de advogado, tem que pagar os impostos, enfim, impostos fazendários, tudo isso. Então, acho interessante esse veículo, você está, na verdade, se protegendo de duas formas, como eu entendo. Se você vier a faltar um ente da família, seu filho recebe um dinheiro, claro que você já conversa com ele, deixa orientado, ele recebe um dinheiro de forma para desobstruir, desatravancar todo o processo ali, porque é um processo financeiro, geralmente, quanto maior o patrimônio, mais caro é para você fazer esse inventário. Agora, se não for isso, ele pode pegar esse dinheiro e pode continuar estudando, fazendo faculdade. A vida da família que ficou não para. Então você tem que pensar nisso, é um planejamento sucessório. Então, para a criança é muito bom fazer uma previdência. E você, tem gente que funciona, que fico brincando lá onde eu moro, as pessoas ficam, vamos ficar de pique boleto, pique boleto. Eu preciso de um boleto para pagar, porque senão a pessoa não consegue juntar. Ela tem que ter aquela conta chegando para ela se disciplinar, se doutrinar Fica obrigatório. ficar obrigatório, porque senão, não, deixa para o mês que vem eu coloco de novo esse dinheiro, vamos gastar nisso aqui, vamos fazer essa outra coisa que está precisando.
Se não for aquilo, Mas tem boleto para isso? tem, pode ser boleto. Pode ser um Legal. boleto se Não, é quiser. porque para ficar obrigatório mesmo. Sim, tem. A maioria dos créditos hoje em Engraçado. dia é tudo boleto. A gente costuma brincar de pique boleto, né? Então, boleto para pagar, boleto de luz, boleto de água, boleto de não sei o quê, boleto de gás. É mais um boleto, vai brincar de pique boleto. Mas você é um pique boleto às avessas, porque ao invés de você estar pagando para alguém, você nunca mais vai ver aquele dinheiro, você vai ver aquele dinheiro multiplicado e muito multiplicado, entendeu? O fator de multiplicação aí é um A fator cada mês já está multiplicando. entendendo? E tá num fundo, você não paga IR durante todo esse período da Previdência Privada. Você não tem o fundo come cotas que tem, aí é uma questão tributária de imposto de renda que acontece 2 vezes por ano com fundos de investimento. Tá? O fundo de investimento, o fundo previdenciário, ele não paga isso, então ele é isento de IR durante todo o período. Tá? E você só vai pagar o IR, como eu falei lá no final, quando você vai resgatar. Tá? Mas isso é um trabalho também que a gente conversa, a gente faz, enfim, tem como você também minimizar esse R. Mas eu, hoje em dia, indico principalmente uma previdência. Tá? Uma outra coisa que também pode ser feita é um seguro de vida, que eu acho interessante. E no meu caso, eu tenho um exemplo disso de seguro de vida da minha família, que um tio meu, que até era atleta, ele fez para minha filha, para minha prima, né, para a filha dele, e com esse seguro ele veio a falecer, ele teve um infarto fulminante, infelizmente, ele veio a falecer e depois que entregamos tudo isso, ela recebeu dinheiro, ela fazia faculdade particular de odontologia, que é cara. Foi graças a isso que ela terminou a faculdade do odonto dela. Depois ela fez especialização. Hoje em dia é uma excelente dentista. Pelo menos eu me trato com ela, é muito boa. E assim, se imagina se não fosse isso, a família não ia ter condição de pagar. Ou seja, o pai pensou, foi o seguro de vida que ele fez, e ela recebeu esse dinheiro e justamente conseguiu ajudar a filha. Ou seja, Pô, vamos pensar assim. O pai pega um menino e faz para o menino R$ 100 por mês. E fica 10 anos. Quanto depois de 10 anos esse garoto ganharia por mês desse dinheiro? Tem isso aí? Tem como fazer assim? Ele fez essa poupança toda, quando chegou 10 anos, quanto mais ou menos ele poderia ganhar por mês desse dinheiro aplicado lá, esses 10 anos? Dá para pois fazer é, isso? teria que fazer Mais ou menos assim. não tem, eu vou 100 por mês dá 1.200 por ano. 10 anos daria 120 mil. mas você tem que ver Fora os que juros em cima de você juros. tem que ver que a cada um ano a seguradora, a entidade de previdência, ela aplica a correção do IPCA. Então tem o reajuste além disso. Tem o Isso. reajuste daqueles R$ 100 e tem também esse dinheiro rendendo Os no tempo, juros, os juros normal. no tempo, entendendo? Eu não sei te dizer quanto que teria, Zé. Eu estou te falando com sinceridade. Mas nem mais ou menos assim. Eu posso chutar errado aqui, imagina. Não, mas chutar errado para menos. Porque aí o cara para mais vai ficar. Não, assim, vamos supor, se R$ 500 deu lá num CDB 100% deu 700, se a gente dividir isso aí por 5, eu estou fazendo uma conta de padaria. Aham. Se dividir por 5, por R$ 100 é um quinto de 500, cara, é só pegar esses 700 e dividir por 5, daria uns 150, sei cento e lá. cinquenta Tá entendendo? Eu estou falando esse número, É. mas com uma probabilidade altíssima de Aham. errar. Tá? Não, Altíssima mais de ou errar. menos. Entendendo? Altíssima de errar. Aham. Entendeu? Assim, então, assim, quem estiver assistindo, por favor, saiba que a É. probabilidade de errar é Não, alta. é porque eu estou provocando Estou mesmo. fazendo uma conta de cabeça aqui que você me tá dando um carrinho por trás, né? Uhum. Agora, sim, a gente está falando aqui do investimento do jogador, que é para o futuro dele, né? Então, assim, a criança é mais importante ainda. Sabe por quê? Porque a gente vai ficar doente e a criança vai acabar sustentando a gente. Ela que vai cuidar da gente. Se ela já tiver um dinheiro desse, como foi o seguro de vida, né? Ajudou, né? Mas se ela tiver um dinheiro desse, sim, ela vai poder cuidar da gente mesmo, Sim. certo? No Então, meu assim, caso, vamos caso da minha fazer, mãe. o jogador de futebol que está ganhando bem hoje, pense nisso. Pense no filho. Sim, cara. E de 10 anos, 20 anos, não é um tempo longo. Não, Não é um tempo não. longo para a vida.
Ele pode ser um tempo longo para a profissão, né? Que eu digo assim, o jogador de futebol, a profissão de jogador de futebol é a melhor profissão, a profissão do mundo, até parar de jogar. É. Depois que para de jogar, é a pior profissão do mundo, porque ele fica 30, 40 anos à procura de salário. Sim, você tem que sobreviver. Tem que sobreviver. E a família tem que sobreviver. E ele está envelhecendo. Então, assim, é muito difícil. Por isso, eu trouxe você aqui. Assim, eu acho que a gente. Eu nunca vi, toda a minha vida que eu joguei, que eu treinei futebol, eu não vi nenhum clube levar alguém que pudesse orientar o jogador. Então, é muito importante essa nossa conversa, que acho que é a primeira vez que algum jogador vai poder receber. E essa é importante. O Sindicato de Atletas do Rio de Janeiro vai nos ajudar a passar isso para os jogadores. Né? Já está Legal, combinado com o Alfredo Sampaio, ele já legal. aceitou. Né? Inclusive ele que mandou as duas perguntas do jogador que ganha entre 5, 10 e 10, 20, 20 e 40. 40. Eu acho que isso é importante porque ele está por dentro, ele vive os problemas do jogador de futebol. Então, assim, agora o filho, eu acho que é importante também a gente pensar nisso, né? Você pensou e eu não pensei nisso, mas vou pensar nos netos. Não, é mais importante saber que existe uma geração, a vida continua depois. É uma geração que não tem culpa, a gente não pode colocar os erros das nossas escolhas, né, os erros que nós cometemos, passar para eles. É o que eu fico sempre pensando. O erro tem que terminar em mim. Ele tem que ter uma vida, claro que ele vai ter a vida dele, vai trabalhar, como os nossos filhos, os nossos netos vão ser adultos, trabalhar, pessoas de bem, mas não seria muito bom você deixar, além de a sua vida, a sua história, você deixar um patrimônio, porque hoje em dia é difícil a vida. Esse jogador, como você falou, ele vai ter que subsistir. No momento que ele vai ter que, quando ficar mais velho, comprar remédio, ele vai ter que, você falou que às vezes até o filho vai sustentar o pai, Sustentar o vai pai. comprar remédio, tem plano de saúde para pagar, que nessa hora o plano de saúde é super caro, entendendo? Então, assim, você tem que pensar lá na frente. Então, você tem que tirar esse peso do seu filho, quem vem depois. Mas se você puder fazer tudo isso, você passou e ainda deixou um patrimônio, ou seja, você está investindo, cuidando de você, mas não está fazendo uma previdência também, deixando para o seu filho. Não precisa ser muito dinheiro, tá? Ninguém quer deixar aqui a criança milionária, um berço de ouro. Ótimo, que Se puder, se puder, ótimo. melhor ainda. Melhor, ótimo, melhor ainda, mas, cara, só é você saber, o seu filho saber, pô, meu pai pensou em mim quando eu era criança, meu pai pensou em mim. Hoje o que eu tenho é pouco, mas eu já estou partindo do que a grande maioria, sei lá, mais de 50, 60, 70% dos brasileiros, quando começam a trabalhar, os pais não deixam. Pelo contrário, tem que trabalhar para ajudar em casa, para colocar dinheiro. E eu passei por isso quando eu comecei a trabalhar lá A atrás. maioria, pô. A maioria, então assim, não seria legal isso? Você, além de você pensar no seu futuro, e, por exemplo, que eu falo, investir não é brincadeira, é pensar no seu futuro para você subsistir, você pagar suas contas, viver com o mínimo de dignidade. E ainda, imagina se você puder deixar um patrimônio, um capital para o seu filho, ajudar ele a fazer uma faculdade, ou ajudar ele, sei lá, a ser um profissional melhor na área que ele escolheu. Enfim, ajudar a deixar um dinheiro para ele, de repente, para ele, sei lá, sair, morar em outro lugar, ajudar em qualquer coisa, um casamento, construir uma família, ele já ter um dinheiro sem mexer no que você está investindo e que é seu. Não seria legal? Eu acho isso muito, muito bacana, muito bonito de ver. Então, assim, é o planejamento que eu falo. Você, se você tiver planejamento, com planejamento você consegue praticamente tudo. Eu sempre falo assim que, como é que eu posso dizer? Você tem que ter um objetivo. Ó, não foi tiro, não. Você tem que ter um objetivo. Rio de Janeiro hoje. Realmente. Você tem que ter um objetivo. Claro que, tirando os objetivos malucos, que um cara, que uma pessoa que ganha 10 mil por mês, eu tenho o objetivo de comprar um Bugatti, tem uma Ferrari, um Bugatti de 15 milhões de reais. Para que você vai comprar um carro de 15 milhões de reais? Para quê? Se você ganha 10 mil, meu sonho, objetivo. Não. Objetivos têm que ser coisas tangíveis, têm que ser alcançáveis. Mas eu quero viajar, passar, sei lá, 2 semanas em Fernando de Noronha, 2 semanas, um mês passeando pela Europa. Se você se planejar, tem como você conseguir. É. Claro que não é daqui a um ano, mas talvez daqui a 5 anos, 3 anos, ir com a família. Então, assim, planejamento é tudo na vida que eu vejo. Você
planejar comprar um Bugatti, joga na loteria. É, Mega Sena é mais fácil. e detalhe, dependendo do que ganhar, não dá para comprar, É, entendeu? vai demorar, Aí, mas pode acontecer. mas aí depois tem o passivo, né? Como é É. que você vai manter a Bugatti? A gente falou Seguro. bastante aqui sobre o jogador, sobre orientar o jogador. Qual é seu time? Meu time, posso falar? Pode, é. Flamengo. Putz, meu Deus do céu. E qual o seu ídolo no futebol? Ah, cara, eu gosto muito do Zico. No Vi? futebol todo? Ah, não, Você não. atualmente, É. ah, Não, tô eu dizendo. gosto muito do Lamine Yamal, dele jogar. Quem? Lamine Yamal. Gosto do Messi. O Messi para mim também é uma referência. Agora eu gosto do Zico, porque eu vi o Zico jogar ainda um pouco no Viu? final. Zico, Júnior. Eu vi o Zico jogar, então assim, cara, Gente, eu botei aqui hoje, ó, o livro do Zico aqui, ó. 70 vezes Zico. Não sei por que é, 70 vezes. eu Tem que tive botar inclusive, 1.200 vezes Zico, né? quando eu trabalhei no Banco do Brasil, é um caso aqui que você não sabe. Eu trabalhei no Banco do Brasil, eu fiz prova, eu trabalhei como menor auxiliar de serviços gerais. Foi o meu primeiro emprego. Quantos anos? Eu tinha 14 para 15 anos. Meu Deus do céu. Eu fiz o concurso, uma provinha do Banco do Brasil e trabalhei na agência Centro-Rio do Banco do Brasil, ali na Senador Dantas. E eu me lembro que, como eu era menor, rodava a agência toda, o Zico foi uma vez na agência. E foi um alvoroço, né? O Zico, eu fui pedir autógrafo pro Zico. Que ano isso? 1900, século passado, né? Se- 1900, cara, agora você me pegou. 74, 75. Não, pô, eu nasci em 74. É, Pô, que isso? Eu tô parecendo tão velho assim, pelo amor de Deus. Não, isso foi em 89. 89? Ah, então o Zico já era 89. velho mesmo. 89, se não me engano, foi 89 ou 90. É por aí, assim. Então, assim, eu pedi autógrafo pro Zico, ele me deu um autógrafo. É claro que eu perdi, né? Evidentemente menor naquela época, né? Garoto, né? Fui mostrar para todo mundo, não sei de tomar autógrafo. E agora, recentemente, ele abriu uma escolinha ali perto de casa, ele foi lá. Tirou uma foto com meu Tá, filho. tá ali, o CFZ? Não. Tá ali na. Ele abriu uma escolinha ali no condomínio, aquele do outro lado da Avenida das Américas. Ah, eu sei, eu sei Ele ali. foi lá na inauguração e aí eu consegui meu filho tirar uma foto com ele, camisa autografada pelo Zico. Falei, caraca, meu filho também tem autógrafo do Zico. Eu gosto muito dele, a O vida Zico dele. é O Zico é maravilhoso. O fantástico. outro livro é a trilogia do Márcio Vilar, aquele ultramaratonista que também já veio aqui, a gente já fez o programa. São duas pessoas que merecem. Um é maluco, né? O cara que faz essa Márcio Velar, ultramaratona, Márcio Vilar, não é bom maluco. da cabeça. Correr 500 quilômetros, acordar de manhã e falar assim: eu vou à missa, onde? Aparecida do Norte. Sair correndo para ir à missa lá em Aparecida do Norte, A não gente pode pode ir ser bom. também, só que a gente vai de carro, né? Claro, né? Aí mas vai de helicóptero, de repente. Mas você também fazia loucura correndo por aí, quando treinava era atleta, né? Aí quando eu treinava, né? Mas agora não, agora eu só corro de carro. Os caras vão Ó, na beira da calçada e eu vou de carro do lado, assim. Abro o vidro e a gente vai conversando, mas correr, não corro mais, não. Mas é, eu acho que a gente conseguiu, pelo menos, tentar orientar o atleta, né? O Gustavo está à disposição de vocês, se vocês quiserem. Eu tenho confiança nele. Estou falando isso porque eu tenho confiança nele, senão eu não falava, não. A gente sabe o que já apareceu na nossa vida, Gustavo, de pessoas querendo investir e foi prejuízo para a gente, porque quando aparece sempre para tirar proveito, nunca para ser honesto, para ser. Tenho certeza que se alguém te procurar, você vai ser o cara mais honesto do mundo, vai fazer com que o atleta, a família do atleta tenha uma garantia, ou pelo menos assim, um suporte bom para o futuro. Porque nós aqui sabemos disso, o sindicato sabe disso, que a situação do ex-atleta, o ex-atleta mesmo, mas e que a gente está, os futuros ex-atletas, porque ganhar bem não é só o cara usufruir naquele momento. Ele vai passar 30 anos da vida dele sem ganhar isso aí. Mesmo que ele arranje uma outra profissão, dificilmente ele vai ganhar 400 mil, 500 mil numa profissão. não, não vai. Não existe profissão, a não ser jogador, que ganhe isso aí. Então, é bom o jogador prestar atenção nisso aqui. A gente vai tentar entregar a um capitão de cada time aqui do Rio um pendrive
com essa palestra para que o jogador possa se orientar. Não quero saber se ele vai procurar você, Gustavo, ou vai Isso. procurar uma pessoa de bem. Eu confio em você e acredito que se eles procurarem você, você vai atender bem. Mas que ele procure alguém para fazer um bom investimento, porque a vida são 30, 40 anos depois que tu para de jogar futebol. É muito difícil, tá? Lembrando que é uma orientação, assim, não é obrigação de nada. Pode procurar, pode perguntar, estou aberto, porque assim, me aparece também, me chegam às vezes muitas dúvidas básicas. Então, assim, pode procurar, pode ligar, fazer pergunta, não tem obrigatoriedade de nada. A gente está aqui para ajudar, entendeu? Claro que se for comigo, melhor, porque eu vou poder fazer um trabalho acompanhado de perto. Mas existem outros bons profissionais. Lá no escritório tem muito boas pessoas. Agora, como em qualquer profissão, né, Zé? Tem bons profissionais e tem maus Claro, em profissionais. toda profissão, assim, né? Você tem que se cercar de Infelizmente, é bons assim. profissionais. É, o Gustavo, ele não ganha em cima do jogador, não vai ganhar em cima do jogador, ele vai ganhar em cima da empresa dele, é a empresa que ganha, entendeu? Não, ele não vai tirar nada do jogador, tenho certeza disso aí, tá legal? Então, eu queria agradecer bastante, acho que foi proveitosa, né? Lembrando que conversa de vestiário que ninguém pode saber, só para quem assistiu o programa. Toda quinta-feira no YouTube às 19 horas, mais um vestiário aberto. Não sei. Muito Zé, obrigado, muito Gustavo. obrigado. Obrigado pela oportunidade.